Olá, quinto ano! Beijo a todos vocês. Na nossa última aula de matemática, a tia Andréia deixou como tarefa um exercício de fixação sobre os divisores, né? Uma folha de exercício que foi anexada lá no mural da turma. Então, nós vamos iniciar nossa aula hoje fazendo a correção desse exercício, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício, a questão 1, pedia que vocês determinassem os divisores de 36, os divisores de 9 e os divisores de 90. Então, vamos lá? Bem, vou colocar aqui exercício 1, tá? Letra A, pedia-se os divisores, lembrando que a letra D quer dizer divisores de 36, ok? Então, vamos lá? Divisores de 36, ou seja, aqueles números que dividem 36 de forma que essa divisão seja uma divisão exata, ou seja, que o resto seja zero. Se isso acontecer, realmente aquele divisor é um divisor de 36. Então, vamos lá. Divisores de 36. 1, 2, 3... 4, 6, 9, acompanhe, 12, 18 e 36, ok? Então, esses são os divisores de 36. São números naturais que dividem 36 e o resto vai ser sempre zero, correto? Letra B, pedia-se os divisores de 9. Então, vamos lá. Vamos descobrir quais números naturais dividem 9 de forma que o resto seja zero. Então, nós temos 1, 3 e o 9. Esses são os divisores de 9, correto? Letra C, pedia-se os divisores de 90. Então, vamos lá. Vamos, então, elencar os números que fazem parte dos divisores de 90. Então, nós temos 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 18, 30, 45 e 90. Então, esses são os divisores de 90. Dividem 90 de forma que o resto seja zero, de forma que seja uma divisão exata, correto? Acompanharam aí comigo? Então, ó, autocorreção, quinto ano. Bem, vamos agora para o exercício 2. Então, para isso, nós vamos apagar o exercício 1 para que a gente faça a correção do exercício 2. O exercício 2 era um responda. Então, nós temos 3 perguntinhas a respeito de divisores e nós vamos responder. Vamos lá. Vamos lá, exercício 2, letra A. Então, a primeira pergunta é: qual é o maior divisor de um número natural? Então, nas aulas passadas, nós vimos que o maior divisor de um número natural é ele mesmo. O próprio número é o seu maior divisor, ok? Então, o maior divisor de um número é ele mesmo, correto? Letra B. Qual é o menor divisor de qualquer número natural? Então, qualquer número natural vai ter como seu menor divisor o número 1, certo? Letra C. Qual é o maior divisor de 100? Bem, se nós dissemos aqui na letra A que o maior divisor de um número é ele mesmo, então, o maior divisor de 100 só pode ser o próprio 100, correto?
Então, agora nós vamos para o exercício 3, que é o exercício determine, onde nós vamos achar os divisores entre dois números e a partir daí nós vamos observar e destacar os divisores comuns entre eles, ou seja, aqueles divisores que tanto pertencem a um número como pertencem ao outro. Então vamos com a tia Andréia observar agora a correção do exercício 3. Então, vamos lá. Exercício 3, letra A. Pede-se primeiro os divisores de 16, depois os divisores de 18 e a partir daí os divisores comuns entre eles, né? Divisores comuns de 16 e 18. Então vamos lá. Primeiro vamos descobrir, né? Resolver quais são os divisores de 16. Então, nós temos lá como divisores de 16 o 1, que nós sabemos que o 1 é o divisor de todo número natural. Nós temos o 2, nós temos o 4, que também divide o 16 de forma exata, sem deixar resto. Nós temos o 8 e o 16. Então, esses são os divisores do número 16. Agora, vamos aos divisores do 18. Tá? Então, nós temos aqui divisores de 18. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então, esses são os divisores de 18. Esses números naturais que a tia Andréia está aqui apontando, eles dividem o 18 de forma que o resto seja zero. Então, por isso que eles são chamados de divisores de 18, porque o dividem de forma exata, sem deixar resto, certo? Agora vamos ver divisores comuns. Olha lá. Tia Andréia deixou para destacar essa palavra aqui para que vocês tivessem bastante atenção. Os divisores comuns de 16 e 18. Então, são aqueles que aparecem como divisores de 16 e aparecem como divisores de 18. Então, nós temos aqui, ó, um aqui e um aqui. Então, um é um divisor comum de 16 e 18. Vamos ver o 2. O 2 aqui e o 2 aqui. Então, o 2 também é um divisor comum. Vamos analisar se tem mais. Vamos já por ordem, né? Aqui o 3 aqui no 18, mas não tem no 16, então não é comum. O 4 só aparece como divisor de 16, então ele não é comum. O 8 só aparece como de 16, então não é. O 6 só aparece no 18. O 16 só aparece aqui no 16. O 9 só no 18. O 18 só também no 18. Então, os únicos números naturais que tanto aparecem como divisores de 16 quanto no conjunto dos divisores de 18 foi o 1 e o 2. Então, divisores comuns de 16 e 18 são quem? São os numerais 1 e 2. Então, esses são os divisores comuns de 16 e 18. Correto? Então, agora vamos para a letra B. Vamos lá. Letra B está pedindo os divisores de 22, os divisores de 42 e os divisores comuns entre esses dois números. Então, vamos lá. Divisores comuns de 22 e 42. Então, a primeira coisa é encontrar os divisores de cada um dos números destacados aqui. Então, vamos ao 22. Nós temos 1, 2, 11 e o próprio 22. Então, esses são os divisores de 22. São números naturais que dividem o 22 de forma que a divisão seja exata, que o resto seja zero, correto?
Vamos agora aos divisores de 42. Então, no 42 nós temos os divisores 1, 2, 3, 6. Desculpa. Não, tá certo. 1, 2, 3, 6, correto. 7, aí a tia está pulando o 7. 7, 14, 21 e o 42, tá? Retomando aqui, vamos lá. Divisores de 42. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 e 42, tá? Então, aqui nós temos os divisores de 22 e 42. Então, agora, nós temos que encontrar os divisores comuns. Aqueles que tanto aparecem no grupo dos divisores de 22, como também aparecem no grupo dos divisores de 42. Então, vamos analisar? Nós temos aqui, ó, 1 e 1. Então, vamos lá. O 1 é o primeiro divisor comum entre 22 e 42. Nós temos aqui o 2 e o 2. 2. Vamos lá. 3. Só aqui, não tem lá. Então, ele não é divisor comum. O 6 só aparece aqui, lá não. Então, não é divisor comum. 7 também não é comum, porque ele só aparece como divisor de 42. 11 só aparece como divisor de 22, então ele não é comum. 14 também não. 21 também não. 22 só aparece aqui, não aparece aqui embaixo. E 42. Então, os únicos números naturais que tanto pertencem ao conjunto dos divisores de 22 e ao conjunto dos divisores de 42 foi o 1 e o 2. Então, esses são os divisores comuns de 22 e 42, 1 e 2. Correto? Então, tudo bem. Então, agora, nós iremos, deixa eu te apagar aqui, para que a gente possa conversar sobre uma forma prática, né, que vai nos permitir verificar se um número natural é divisível por outro sem precisar ficar fazendo divisão, né? Porque, na verdade, até então, para a gente saber se um número natural era divisível por outro, nós estávamos fazendo a divisão. Só que existe uma regrinha prática que nós chamamos de critérios de divisibilidade, tá? São critérios, são informações que vão nos permitir olhar para um número e já perceber se ele é divisível por 2, por 3, por 5, por 6, por 9 e por 10, correto? Então, para isso, eu peço a vocês que peguem o livro de matemática, lá na página 129. E aí, na página 129, está assim, critério de divisibilidade. Vamos estudar algumas regras práticas que nos permitem verificar se um número natural é divisível por outro sem efetuar a divisão. Essas regras, como a tia Andréia disse, são chamadas de critérios de divisibilidade. Tá? Então, vamos começar a analisar o primeiro deles. Primeiro deles é a divisibilidade por 2, tá? Então, vamos colocar aqui. Divisibilidade por 2, tá? E qual é essa regrinha? Um número é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8, ou seja, quando ele for um número par. Então, eu olho para o número 26, olha lá, ele terminou em 6. 6 é um número par? É. Então, 26 é divisível por 2, tá? Eu tenho, por exemplo, 85. 85 terminou em 5. 5 é um número par?
Não. 5 ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. Então, na regra da divisibilidade por 2, para ser divisível por 2, o meu número ele tem que ser um número terminado em par, tá? O número natural é divisível por 2, então, retomando, quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, quando ele é par. Então, aqui, 85 não é divisível por 2, porque ele não é par, tá? Então, essa é a primeira divisibilidade, divisibilidade por 2. O número tem que ser par, tá? Tem que terminar em um número par. Agora vamos ver a divisibilidade por 3, tá? Cada um tem a sua regrinha. Vamos lá. Por 3 está na página 130. Acompanhem comigo. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 13. Então, acompanhe aqui um exemplo com a tia Andréia. Eu tenho aqui, ó, 309. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser um número que for, né, divisível por 3. Então, vamos lá. 3 mais 0 mais 9. A soma dos seus algarismos é isso. Eu pegar cada um deles e somar. Então, vamos lá. 3 mais 0, 3. 3 mais 9, 12. A soma foi 12. 12 é um número divisível por 3? Sim, porque 12 dividido por 3 é igual a 4. E eu tenho uma divisão exata. Então, 309 é divisível por 3. Porque na soma dos seus algarismos, eu tenho um número divisível por 3. Se essa soma não for um número divisível por 3, então ele não é divisível. Vamos observar. Eu tenho aqui 4.381, tá? A regra da divisibilidade por 3 é somar os algarismos. E a soma tem que ser um número divisível por 3. Então, eu vou somar 4 mais 3 mais 8 mais 1. Vamos lá. 4 mais 3, 7. 7 mais 8, 15. Mais 1, 16. Então, aqui eu tenho a soma dos meus algarismos, 16. Agora, eu tenho que ver se 16 é divisível por 3 de forma exata. 16 dividido por 3 vai dar uma divisão com o resto, né? Então, 4.381 não é divisível por 3, porque a soma do algarismo 16, quando eu divido por 3, eu não vou ter uma divisão exata, eu vou ter uma divisão com o resto. E se tem resto, não é divisível, correto? Então, essa é a regra da divisibilidade por 3, tá? Agora, vamos conhecer a divisibilidade por 5. Nós vamos perceber quando um número, só de olhar, se ele é divisível por 5 ou não. A tia André vai apagar aqui para anotar. Vamos lá. Divisibilidade por 5. Vamos lá. Vamos primeiro observar qual é a regrinha prática da divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 495. Ele terminou em 5. Então, ele é divisível por 5. Eu não preciso nem fazer a divisão por 5 para saber se vai ter resto ou não, para dizer se é divisível. Porque eu já vi que o último número aqui é 5. Então, é divisível por 5. Qual é a mesma regrinha? Para ser divisível por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Aqui foi 5. Então, vamos ver um outro
Um outro número é 650. Olha só, terminou em 0. Então, eu não preciso nem fazer a divisão por 5. Eu já sei, ó, terminou em 0, então é divisível por 5 e aqui também é divisível por 5. Então, a regrinha da divisibilidade de 5 é o número terminar em 5 ou 0. Terminou em 5 ou terminou em 0 é divisível por 5, ok? Vamos então agora conhecer a divisibilidade por 6. Vamos lá, vamos ver qual é a regrinha da divisibilidade por 6. Nós vamos encontrar essa regrinha lá na página 131 do livro de matemática. Bem, divisibilidade por 6. Um número natural é divisível por 6 quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, vamos lá. Um número, para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, para isso, nós precisamos lembrar das regras do 2 e do 3. Do 2, tem que ser um número par. Do 3, a soma dos seus algarismos tem que dar um número divisível por 3. Então, vamos pegar aqui o exemplo 312. Então, vamos lá. Divisível por 6 tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 2 eu sei que sim, porque eu estou vendo que ele termina em um número par. Então, eu já sei que por 2 ele é. Mas será que ele é por 3 também? Porque tem que ser por 2 e 3 ao mesmo tempo. Para ser por 3, eu tenho que somar os algarismos e a soma tem que ser divisível por 3. Então, vamos lá. 3 mais 1 mais 2. Vamos lá. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 6, 1. Resto 0. Então, muito bem. 312 é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Porque ele termina em um número par, divisível por 2. A soma dos seus algarismos deu um resultado que é divisível por 6, divisível por 3, né? Então, 312 é divisível por 6. Vou dar um exemplo aqui. 8.036. Vamos lá. Queremos saber se 8.036 é divisível por 6. Qual é o critério, a regra? Tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Se for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, é divisível por 6 também. Então, vamos analisar as regrinhas. Primeira do 2, tem que terminar em número par. Então, vamos lá ver. Aqui, ó, par. Por 2 eu sei que é. Agora, vamos ver por 3. A regra do 3 é somar cada algarismo e o resultado tem que ser divisível por 3. Então, vamos lá ver. 8 mais 0 mais 3 mais 6. Então, vamos lá. 8 mais 0, 8. 8 mais 3, 11, né? 11 mais 6, 17. 17 é um número que dividido por 3 eu vou ter uma divisão exata? Não. Não. Então, não é divisível por 3. Então, se não é divisível por 3, também não é por 6. Porque para ser por 6 tinha que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, só era divisível por 2, porque terminou em par. Mas somando cada algarismo, que é a regra da divisibilidade por 3, nós temos um total de 17. E 17 dividido por 3, não vamos ter uma conta exata, correto? Então, 8.036 não é divisível por 6. Bem, vamos agora conhecer a regrinha da divisibilidade por 9.
Vamos lá, página 131 tem a regrinha da divisibilidade por 9. Vamos conhecê-la. Um número natural é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Então, vamos lá? Divisibilidade por 9. A soma dos seus algarismos tem que ser uma soma que seja divisível por 9, onde essa divisão vai ter um resto zero. Então, vamos analisar? 6.435. Será que 6.435 é divisível por 9? Só de olhar? Então, vamos aplicar a regra? Vamos somar os seus algarismos e descobrir se dá para dividir por 9 de forma que essa divisão seja exata? Então, vamos lá. 6 mais 4, mais 3, mais 5, porque essa é a regra da divisibilidade por 9. Somar os algarismos que compõem este número. 6 mais 4, 10. 10 mais 3, 13. 13 mais 5, 18. 18 dividido por 9, eu vou ter uma divisão exata? Sim, né? A minha conta vai ser exata. Então, 6.435 é divisível por 9, porque a soma dos seus algarismos nos deu um resultado que é divisível por 9. 18 por 9 vai dar o quê? Quociente 2, resto 0. Então, 18 é divisível por 9, né? Então, 6.435 é divisível por 9. Então, a regra aqui se aplicou e nos ajudou. Agora, vamos ver esse aqui. Eu tenho 53.104. Eu quero saber se 53.104 é divisível por 9. Então, para isso, nós vamos aplicar a regra da divisibilidade. E qual é a regra? Somar todos os seus algarismos e descobrir se o resultado é um número divisível por 9. Então, vamos lá. 5 mais 3 mais 1 mais 0 mais 4. Agora, nós vamos somar. 5 mais 3, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 0, 9. 9 mais 4, 13. Agora vamos ver se eu consigo dividir 13 por 9 de forma que meu resto seja zero, que seja uma conta exata. 13 por 9, eu não vou conseguir dividir exatamente, vai ter resto. Então, 53.104 não é divisível por 9, tá? Porque quando eu somei os seus algarismos, eu obtive 13 e 13 não é divisível, não divide 9, né? Ao dividir não vai ser uma conta exata, correto? Bem, vamos agora para o último critério de divisibilidade estudado na aula que nós vamos estudar na aula de hoje. É a divisibilidade por 10. Então, vamos lá. Divisibilidade por 10. Vamos primeiro observar a regra para a gente poder saber se um número é divisível por 10 ou não, sem precisar fazer a conta de divisão. Então, vamos lá, página 131, divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0. Então, qualquer número natural que termine em 0 é divisível por 10. Então, eu tenho aqui 30, terminou em 0. Ele é divisível por 10, né? Eu tenho aqui 400, terminou em 0. Ele também é divisível por 10, porque terminou aqui em 0. Eu tenho 378, terminou em 8. É divisível por 10? Não, porque a regra da divisibilidade por 10, o número tem que terminar sempre em 0. Nesse caso aqui,
378 não é divisível por 10, porque não terminou em 0. Bem, gente, essas regrinhas facilitam bastante a nossa vida, porque evita muitas vezes que a gente tenha que fazer uma divisão para poder dizer se determinado número natural é divisível ou não por outro, tá? Somente através dessas regrinhas a gente consegue perceber, analisar se é divisível ou não, ok? Então vamos lá, vamos reler novamente cada uma dessas regrinhas. Página 129. Divisibilidade por 2. Um número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, quando ele é par. Divisibilidade por 3. Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Divisibilidade por 5. Regra: um número natural é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Regrinha: um número natural é divisível por 6 quando é divisível ao mesmo tempo por 2 e 3. Tem que satisfazer as duas formas, tanto por 2 quanto por 3. Divisibilidade por 9. Regra: um número natural é divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos é divisível por 9. E a última que nós estudamos hoje é a divisibilidade por 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0, ok? Gente, essas então são regrinhas práticas que vão nos permitir verificar se um número natural é divisível por outro sem efetuar a divisão, tá? Vocês vão encontrar essas regras para que vocês possam lê-las novamente, estudar um pouquinho mais nas páginas 129, 130 e 131 do livro de matemática. Bem, e para a nossa aula, nós vamos fazer uma tarefa onde nós vamos exercitar um pouquinho esses critérios de divisibilidade que a tia Andréia acabou de apresentar a vocês. Então, nós vamos fazer, resolver os exercícios das páginas 132, 133 e 134 do livro de matemática. E aí, na próxima aula, nós faremos a correção desses exercícios. Ok, galerinha? Beijo! Olha, e só lembrando vocês, vou deixar no mural da turma também a atividade para casa. Atividade para casa é um exercício de revisão de geografia, ok? Lembrando que a nossa próxima VA é a nossa VA de geografia. Então, a tia Andréia vai passar um exercício de revisão. Não deixem de fazer, porque na próxima aula nós vamos fazer essa correção, tá bem? Beijo para todos!